Será mesmo que o problema delas são os relacionamentos? A dama das tempestades emocionais, a nossa garota Darkness. A análise do mapa de hoje é da Elizabeth Grant, ou Lana Del Rey. Muito bem, pessoal! Nossa segunda análise de mapas natais no canal. Do mapa da queridinha do Brooklyn, Lana Del Rey. Que garota, que mulher que gosta de músicas já não se identificou com alguma canção da Lana, seja pela melancolia, seja pela pegada dark, pelo que quer que seja, ela fala a nós de algum modo, né? Em algum ponto da nossa vivência emocional, psíquica. Pois então, pessoal, esse foi um mapa muito interessante de fazer, porque tem uma vibração de tempestade nesse mapa. Assim, sempre quando eu faço um mapa natal, geralmente quando eu olho o contexto inteiro do mapa, me vem imagens à cabeça. No mapa da Lana, e pode parecer um pouco profecia autorrealizável, né? Porque eu escuto algumas músicas dela, gosto de algumas músicas, e isso está retratado na arte dela, e eu vou falar sobre isso. Mas no mapa dela tem a imagem assim, pensa num dia tranquilo, né? Num dia de primavera ou verão, um dia tranquilo. O sol está, né, brilhando no céu, o céu tá azul, tá claro. Mas, de repente, começa a se aproximar nuvens escuras de chuva. E eu quero que vocês pensem, né, naquele clima pré-tempestade, antes que a chuva caia. Sabe, um vento fresco, quase gelado, quase gelado. É um vento fresco, uma promessa de uma chuva torrencial. Só que quando essa chuva cai, ela não é tão forte assim. É mais o vento, é como um ser, sabe, vindo nas nuvens, trazendo essa tempestade, né? Nuvens escuras, nubladas. Você sente uma tensão, mas também uma energia eletrizante desse vento úmido e quase gelado. Você sabe do que eu tô falando? O mapa dela tem esse tom. Ela tem esse tom, sabe? E aí essa chuva cai e eu a vejo nessa chuva, andando, caminhando, nessa chuva que cai, nesse vento quase gelado que chega até ela. Tem essa energia. E eu vou deixar o mapa dela aqui, né, para vocês verem. Existe no mapa uma imagem triangular. Existe um triângulo entre o ascendente, a casa 7 e a casa 10. Isso é muito claro, eu vou deixar aqui demarcado para vocês verem. E então, o que a gente consegue ver aqui no mapa dela, né? Eu sinto uma densidade, né? Uma densidade da água. O mapa da Lana tem bastante água. A água é bastante presente, então as emoções, né? E o mundo interior dela é como um oceano muito profundo, um oceano escuro. Assim, pelo mapa, eu vejo duas faces, dois modos diferentes da própria água. Existe uma água profunda e escura, onde tem segredos, onde tem perigos, onde tem mistérios, em que você precisa ter um pouco de coragem, estratégia para mergulhar nesses mistérios, nesses perigos e descobrir coisas. Essa é a energia escorpiana dela. Existe uma coisa de escorpião aqui bem forte. E por outro lado, existe uma energia canceriana bem presente, né? Que se faz ali bem atuante, que é o lado mais claro, mais luminoso da água. Então é a praia, é onde as ondas quebram, né? É a água mais clara, um pouco mais sossegada, em que os caranguejos estão ali, tem peixinhos prateados nadando ali na beira, as crianças estão se divertindo naquela água. A água de Câncer é a água que refresca no verão. Então é quando você vai pra praia e você fica com muito calor na areia, aí você se refresca na água. Aí a água fica gelada, você volta pra areia pra se esquentar. Aí ficou quente demais, você volta pra água pra se resfriar. Essa é uma das imagens do simbolismo de Câncer.
Nós temos essas duas coisas aqui. A lua se faz muito presente, então a temática das emoções é realmente muito, muito importante para ela. Isso nós já sabemos, é um pouquinho óbvio. Só que, como eu disse no vídeo, será que o problema dela são os relacionamentos mesmo? Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Porque na casa 1 ascendente, a gente tem Saturno no signo de Escorpião. Na casa 7, que é a casa dos relacionamentos, ela tem Touro. Ela tem a Vênus domiciliada em Touro. Vênus tá super forte, a Vênus tá bem ali. Com uma coisinha ou outra, mas no geral a Vênus tá bem ali na casa 7. Aqui eu consigo ver claramente que as relações interpessoais para a Lana são o ponto de ancoragem. O signo de Touro é o signo da terra. E a Vênus tá forte ali, ela tá na casa dela. Ela consegue agir ali na casa 7 em Touro. Então, pessoal, assim, pelo mapa, o problema maior da Lana é ela mesma, é com ela mesma. Ela canta nas músicas dela sobre as relações, mas é porque as relações são um ponto onde ela tem terra firme, porque dentro dela é muita água. E nós temos Saturno, que é um planeta das restrições. Pessoal, Saturno na casa 1 dá para a pessoa uma sensação de esquisitice. A pessoa com Saturno na 1, geralmente ela se sente meio esquisita. E com o Escorpião ali, pode ser que ela se sabote um pouco. A pessoa com Saturno na casa 1 e Escorpião, ela retém muita tensão. É muito tensa interiormente. E nós temos o Marte, o Mercúrio, o Sol, todos em signos de água. O que isso nos diz? É que a mente dela, né, as emoções dela e a ação dela, quando ela precisa agir, tudo isso tem uma tônica emocional profunda. Ela age, ela faz com o tônus, com a motivação das emoções, daquilo que ela sente dentro dela, daquilo que ela recebe de fora, né? O que ela recebe de fora se remexe dentro dela, e aí com Marte, né? Geralmente ela vai partir para a luta, ela vai encarar desafios sobre coisas que a incomodam emocionalmente. E o pensamento dela, né? Ela pensa por fluxos, né, emocionais. O pensamento dela tem a ver com os sentimentos dela. E a lua dela tá em Leão. A lua dela está em Leão na casa 10. O que isso nos diz? Nos diz que o ponto de escape da Lana é ela poder expressar o que ela sente, né? Os conflitos, as tempestades, né? O mar revolto das emoções, daquilo que ela recebe de fora e precisa lidar dentro dela com isso, ela transforma isso em arte e torna pública essa arte, né? Que é das experiências vividas dela. E nada melhor do que falar de relacionamentos, porque é onde ela tem ancoragem. Então, o maior problema da Lana não são os relacionamentos na real, é a vida interior dela. São as dores emocionais, ela se sentir meio deslocada, meio esquisita nela mesma. Assim, ela nela mesma, ela tem muitas restrições internas, muita tensão. Saturno e Escorpião dá essa tensão muito forte. Ela também tem Júpiter em Aquário. Falando do simbolismo mais externo de Aquário, Aquário dá um pouquinho de esquisitice. Não que ela é esquisita, não é isso que eu tô falando, mas dá um tonzinho meio tortinho, assim. A pessoa, ela age de maneira meio descompassada, sabe? Um pouquinho descompensada, assim. No caso dela, né, por exemplo, no começo da carreira, quando ela fazia os shows, ela se enrolava no fio do microfone, ela tropeçava. É claro, começo de carreira, mas é uma imagem para falar desse Júpiter em Aquário, né? Então a gente tem dois elementos aqui para ela se sentir um pouco esquisita. E não podemos esquecer que Escorpião, ele quer se esconder. Escorpião, ele quer ver e não quer ser visto.
Então não é uma pessoa que gosta de se mostrar demais, apesar que a lua dela tá na casa 10, então a casa da vida pública. Então sim, mas como é que ela se mostra? Com as emoções, com a lua. A lua está em Leão na casa 10. Ela se mostra a partir da tônica, né, com as vestes das emoções, e de emoções profundas, obscuras, marginais, muitas vezes, né? Tem algumas músicas dela que são bem pesadas, mas é porque, gente, Escorpião fala das profundezas, do obscuro, daquilo que está à margem, que, né, a gente não quer falar publicamente. Ela expõe esses sentimentos dela com essa lua. E a Vênus em Touro na casa 7 é o ponto, gente, para ela de, como eu já disse, ancoragem. Então, é uma Vênus bem terrestre, bem carnal, é uma Vênus que gosta de namoro. Ela vai de um namorado em outro porque é onde ela sente que tem firmeza, por incrível que pareça, né? É onde ela consegue se satisfazer, é onde ela consegue liberar as tensões dela. É nessa Vênus. E, assim, ó, as tensões dela não é quando ela tá com alguém. Não, é quando ela está sozinha. É quando ela está mais interiorizada, no quarto dela, lidando com ela mesma. É claro que no mapa dela nós vemos aspectos de tensão, existe tensão com a Vênus. Então, muito provavelmente, como a gente sabe, né, muitos dos relacionamentos foram difíceis, foram conturbados, porque a Lana, ela gosta do perigo. Só que ela não tem muita força de proteção contra o perigo. Por quê? Porque o Marte, que rege essa força combatente em nós, no mapa dela tá muito fraco, gente. Tá terrivelmente fraco. Então, o que que acontece? Ela acha que ela pode encarar certas coisas que ela não pode. Ela acha que ela tem peito, na verdade aqui não é peito, né? Porque peito é mais áreas. Ela acha que ela pode, com estratégia, né? Devagarzinho entrando assim, com jeitinho, né? Dela, essa coisa. Inclusive hoje eu vim de roupa escura. Eu gostaria de ter vindo de preto, só que eu não tenho vestido preto. O vestido preto que eu tinha, eu dei. Tentei fazer uma maquiagem mais escura também, só que não deu muito certo. Mas essa coisa, sabe, do olho preto, assim, muitas vezes as pessoas que se escondem muito por trás das roupas pretas, da maquiagem preta, do negócio do rock, do obscuro, do dark, geralmente é um pessoal que tá tentando se proteger na real. Como a vida íntima da pessoa é muito sensível, geralmente é regida ali pela água, tem uma sensibilidade, a pessoa precisa se proteger. Aí ela se esconde. Ela se esconde no mar profundo, onde a luz não chega. A pessoa, ela se retrai da superfície, ela se esconde do sol, ela se esconde de ficar muito evidente, de aparecer demais, de ser vista, de ser questionada, de ser, né, tocada, de ser lida. Não quer, ela se esconde. Então, isso acontece com a Lana, só que ela também quer o perigo, ela gosta ali do perigo. Ela acha que ela consegue de modo aqui, de modo água, sabe, gente? Assim, com uma sensualidade, ela flerta com o perigo, ela gosta. Só que o problema é que ela não tem força para quando a situação apertar, ela conseguir dar no pé. Ou ela conseguir bater de frente. Ela não tem essa força, gente. Sinto muito, mas não tem. O Marte tá muito fraco aqui. Tem várias tensões. Não tem proteção. Ela não tem proteção contra esse perigo que é com o qual ela flerta. E se ela só flertasse, beleza. O problema é que ela se aprofunda, ela mergulha. Aí ela encontra tubarões, aí ela encontra peixe-espada, aí ela, entendeu? Aí ela encontra uns monstros com os quais ela não consegue lidar. Por quê? Porque ela tem um problema, um probleminha com ela mesma. Ela se sente estranha, esquisita, insuficiente, muito provavelmente. Claro, né, gente? Agora ela já tá numa idade chegando à maturidade. Agora, né, ela casou, ela conquistou bastante coisas. Faz tempo que ela é famosa, mas hoje, né, ela é bastante falada, tem mais gente conhecendo. É claro que a vida vai se estabilizando, mas aqui eu tô falando do mapa em geral.
Gente, dá pra fazer mapa de todas as áreas da sua vida, de todos os tempos, quando você tinha 1, 2, 10, 20, 30, 50 anos. Dá pra fazer mapa de qualquer tempo, de qualquer época aí, de tudo, de como que vai ser o seu ano, de como que foi o seu ano. Aqui eu tô fazendo um apanhadão geral, tá? Então, nós vemos aqui uma indefesa. Existe um problema aqui, tá bom? E como é que a gente chega nessas conclusões que eu tô falando aqui? Eu tô com uma colinha aqui, gente, porque o mapa dela deu várias folhas, tem muita coisa, tá? Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, né, para os meus clientes quando eu faço mapa, é sobre aquilo que faz a pessoa querer sair da cama, o que motiva a pessoa a realizar as coisas, a viver. Na astrologia, a gente chama isso de motivação primária. A motivação da Lana tem a ver com Escorpião, tem a ver com Câncer e com a Lua. E com Marte também. Então, o que a Lana acha legal, acha interessante? Ela acha interessante o aprofundamento, descobrir coisas ocultas, coisas à margem, segredos, sabe? Coisas escondidas. E ela lida com essas coisas de modo emocional, profundo. Ela se interessa porque ela vê uma identificação com ela mesma, das coisas que estão escondidas à margem. Ela acha interessante descobrir coisas novas, né? Adquirir conhecimento sobre coisas que nem todo mundo quer saber, nem todo mundo se interessa, das coisas que estão submersas, embaixo da água. Isso que ela gosta. Primeiro ponto. Segundo ponto do que motiva a Lana. O que a Lana é capaz de fazer? No que ela é boa? Aqui nós temos o signo de Câncer colorindo essa segunda etapa. Ela é capaz de nutrir o que quer que seja para que isso se desenvolva. Ela é capaz de dar nutrição, de dar carinho, de fortalecer, né, algo que é pequeno, algo que ainda, sabe, é bebê, é jovem, precisa ser cuidado antes de ser exposto. Ela é boa nisso, em nutrir isso. E eu acho que é o que ela faz. Eu fico feliz porque eu percebo que ela consegue realizar muito da motivação dela com a arte dela, com a criação das canções. E qual é o terceiro ponto que nós vemos aqui? É no que ela tem dificuldade. Qual é o obstáculo da Lana para conseguir realizar isso que eu falei? Seria lidar com essas tensões de modo leonino. Leão simboliza aquilo que já alcançou o ápice, que está maduro, que pode ser exposto, que está sob o sol para todo mundo ver. Para ela, né? Ela conseguiu lidar com isso, eu fico feliz. Com a criação da arte dela, ela conseguiu. Mas seria, né, uma dificuldade em colocar luz sobre essas trevas, em levar aquilo que estava nas trevas para a luz, né? Em poder ser exposto, é transmutar aquilo que estava nas trevas em algo que está na luz. E ela faz, né? Ela precisou fazer um esforço de tipo lunar, emocional mesmo, porque a lua tá em Leão na 10. Inclusive, né? Nos mapas que eu faço para os meus clientes, eu sempre dou o tesouro que a pessoa tem, que o mapa ele fala desses 3 pontos também. O tesouro que você tem dentro de você, a sua maior dificuldade, o seu maior obstáculo na vida e o seu escape. No mapa da Lana, o escape dela realmente seria pela Vênus, aqui a gente vê, pela Lua na 10. O escape dela seria realmente uma criação artística. Uma das opções seria a criação artística e a exposição, né, do que ela enfrentou no mar profundo, nas trevas, ou do que ela viveu ali nas águas de Câncer, nas águas emocionais um pouco mais superficiais, mais inconstantes, o que ela viveu com a Vênus em Touro, os amores, transmutar tudo isso numa arte que fosse expressa publicamente, né, em que as pessoas pudessem ver e apreciar aquilo que ela viveu. Então aqui nós podemos colocar a Lana
e o outro, né? A relação dela com o outro e dela com a vida pública, dela com a vida exposta. Nós temos esse triângulo aqui como ponto principal. Existem outros pontos, mas aqui como ponto principal que a gente quer saber aqui, né, é ela tem um problema com ela mesma, né, uma dor. A dor dela tem a ver com se sentir muito tensa, com um acúmulo de tensão, de dores internas, de coisas que ela já viveu, de se sentir um pouco estranha, um pouco incapaz, de sentir que é meio desprotegido que ela é. Tem uma desproteção aqui. Assim, qual é a imagem que nós temos aqui? É como se existisse, né, dentro dela, uma força de chumbo, sabe? Uma âncora pesada que quer arrastá-la, ela sente, né? Que quer arrastá-la para o fundo do mar, onde tudo é escuro, onde tem tubarões, sabe? Não podem ter sereias, mas a sereia, ela geralmente tá aqui mais perto de Câncer do que de Escorpião, né? Depende, né? Depende. Mas ela vai por enquanto assim, nossa, pode ter sereia ali, pode ter um tritão ali, né? O mar é uma coisa mágica. Sabe aquela coisa de Netuno? Tem o tritão, tem as nereidas, tem sereia. Só que quando ela se deixa arrastar por esse chumbo, ela pode chegar no fundo do mar, onde tem tubarão, onde não tem luz, onde tem trevas, onde tem monstros. Entende? Então existe essa força puxando ela pro fundo do mar. Aí, por outro lado, existem, né, outras forças aqui de águas mais rasas, de águas cancerianas, porque essa força do chumbo é de uma água escorpiana. Só que existe a possibilidade dela apreciar as coisas, né, vivenciar emocionalmente as coisas de modo um pouco mais suave, um pouco mais leve. Precisa estar sempre nadando com tubarão? No caso dela, não. Por quê? Porque existe um tom aqui canceriano também, de onde tem os peixinhos prateados, onde tem nereidas, onde tem sereias também, sereias, onde tem nereidas, onde tem fadinhas da água, onde tem os peixes, onde você pode brincar, se refrescar, sabe? Ir um pouquinho pro fundo, mas não demais. O canceriano é assim, ele quer se aventurar, porque é um signo de verão, ele quer ir um pouquinho pro fundo, mas não demais, né? É um risco assim, é um risco gostoso, é um risco controlado, né? Não é uma coisa combativa que nem o risco de escorpião. Não, é divertido. Gente, escorpião não é divertido. Escorpião é ensimesmado, escorpião é desconfiado, né? Tem que ver, é muito tenso. Canceriano não é tenso, canceriano é espoleta. Por incrível que pareça, canceriano é espoleta. Então, ela pode ficar aqui na coisa mais divertida, só que ela também não se sente muito confortável, gente. Existe aqui um desconforto muito grande dela mesma, nas situações, nos lugares. É ela, não é os outros. É ela, existe um desconforto aqui, esse chumbo, esse peso, né? Existe um peso aqui dentro dela, muito grande. Então, só que na água rasa, ela também não se sente muito confortável, porque também é água, sabe? Que simboliza as emoções, né? As impressões, é aquilo que você recebe de fora e você tem que lidar com aquilo. Então, a água canceriana para ela, às vezes, pode ser um pouco cansativa também. Até porque, provavelmente, né? Marte tá em câncer, ela tem reações emocionais, ela pensa, né, conforme as emoções dela, então um pensamento um pouco mais volátil. Isso tudo, pessoal, ainda é ela. Então, de novo, onde é que ela encontra um solo mais firme? Ela precisa de terra, ela precisa de uma coisa mais seca. Onde que ela vai achar a terra mais suave, mais gostosa, mais tranquila, mais agradável?
A agradabilidade é próprio, né, dos signos que Vênus rege, dos signos, claro, né, da primavera e dos signos que a Vênus rege. E aqui, onde é que ele encontra uma terra mais agradável, mais tranquila, onde ela consegue relaxar, onde ela consegue liberar essas tensões sem criar, né, talvez, por um lado, sem criar tanto alvoroço nas relações, nos relacionamentos. Nessa Vênus em Touro na casa 7. É aqui. É por isso que ela vai de relacionamento em relacionamento. Ela pula de uma coisa para outra. Gente, é onde ela consegue se ancorar sem se perder e sem se sentir tão estranha. Porque aqui, outra coisa, né? Pode parecer que talvez ela sofra muito nas relações, mas eu acho que talvez ela não seja uma pessoa tão tranquila, sabe? Porque ela tem muitas tensões internas e provavelmente isso toca nos outros, né? E muito provavelmente ela faz escolhas não muito boas ali em relação a relacionamentos, porque ela gosta do perigo. E então é como se ela quisesse juntar o perigo à estabilidade da Terra. Aí não dá muito certo, né? Fica meio torta e acaba dando conflitos e relacionamentos não muito legais, não muito saudáveis. E aqui, pessoal, a Vênus está no termo de Mercúrio. Então, Mercúrio dá um tom aqui para essa Vênus. Então, ela gosta de falar sobre as relações dela. As relações é o modo dela lidar com as tensões internas. Mas não é por isso que são as relações que dão essa problemática, nem tanto. É ela. E para terminar, pessoal, nós vemos aqui algumas tensões e alguns aspectos favoráveis no mapa dela. Então tem, né, uma tensão aqui da Lua com a Vênus, então dos sentimentos com o amor, com as relações interpessoais, da Vênus com o Júpiter, então do amor com uma expansão idealista aqui, intelectual também, do Júpiter com Saturno, do nodo com o Júpiter, da Lua com o ascendente, do meio do céu com a Vênus, tudo isso quadrando, gente. Assim, é um mapa, gente, bem tenso. Então, aquela imagem que eu dei no começo, da tempestade de verão, sabe, é bastante presente. Mas, né, também existem aqui aspectos bons, como um trígono do Mercúrio com Saturno, da Lua com ascendente, do meio do céu, aqui com a parte da fortuna. Inclusive, queria falar um pouquinho aqui sobre parte da fortuna, né? Riquezas na vida, tudo. A parte da fortuna dela, gente, bem interessante, está, gente, aonde? Aonde está? Tá no mesmo lugar do Terry. O Terry Crews foi uma pessoa que eu analisei o mapa aqui na semana passada. Se você quiser, vai dar uma olhadinha lá depois de terminar o vídeo. Ele também tinha a parte da fortuna na casa 2. É claro que uma riqueza de uma pessoa não se mede só por um aspecto, mas já dá pra ver bastante coisa, né? Então, a Lena também tem a parte da fortuna na casa 2 em Sagitário, tem a ver com expansão, é um signo de fogo, né? Tá no termo de Vênus, na face. Gente, olha isso aqui. A parte da fortuna dela tem relação com a Vênus e com a Lua. Então, assim, tem um pouco a ver com o pai aqui também, tá? Ela recebeu um dinheiro de herança dos pais, ela teve, eu acredito que um suporte, talvez aqui da família, mas veio mais por essa expressão artística, Vênus, dos sentimentos Lua, tá? Nossa, é muito claro aqui, muito claro. Teve uma ajuda do pai, porque o regente dessa casa é o Júpiter, e né, o Júpiter tá... E o Júpiter tá na casa 4, tá numa casa angular. Então, tudo bem que tá retrógrado, né? Então, pode ser que a ajuda deveria ter vindo e foi um pouco mais morosa, sim. Mas tá muito claro, né? A parte da fortuna dela aqui. Então, pessoal, é isso, né? As músicas dela falam sobre isso, é muito claro. Ela realmente canta, ela realmente fala do que ela vive, das aventuras, né? Emocionais, das aventuras, intercâmbio com o mundo. Mas que mundo? O mundo in.
Um mundo mais obscuro, mais dark, né? Mais profundo, das transformações emocionais, daquilo que está mais interiorizado, que precisa ser trabalhado, vivido emocionalmente, tá bom? O que eu digo é bastante tensão, muito provavelmente ela descarrega um pouco dessa tensão no outro, só que o outro é uma forma dela se estabilizar, dela ficar mais firme, mais estável, mais conseguir fruir a vida. Assim, a Lana, como é que ela consegue fruir a vida? Num relacionamento, estando numa relação. Porque ela sozinha, gente, ela se perde. Ela se perde. Ou em má companhia também. Todo mundo em má companhia se perde. Só que aqui existem pessoas que têm uma força combativa quando se vê numa situação difícil, né? Algumas pessoas têm força de reação, força de ataque ou de fuga quando se vê numa situação em que ela está sendo, né, influenciada de modo ruim, que a vida dela tá tomando um rumo que não é legal. Só que a Lana, ela não tem essa proteção, sabe? Onde que ela encontraria uma força aqui? No Júpiter dela, porque Júpiter é o tesouro, é aquilo que a gente tem de inesgotável dentro de nós, que nós recebemos quando viemos a esse mundo, né? Nela tá ali no signo de Aquário. Então seria legal para ela o planejamento, né? Se planejar primeiro, pensar bastante, ficar um pouco mais na superfície, não se deixar arrastar tanto por esse chumbo, por esse peso, e mais com Júpiter, né? Coisas um pouco mais expansivas. Seria legal ela trazer para a vida dela uma energia um pouco mais solar, sabe? Um pouco mais luminosa, trazer um pouco mais de luminosidade, de calor, de sol aqui, tá? É isso que eu diria. Então, pessoal, né, para o vídeo não ficar longo demais, é mais ou menos isso. Tem muita coisa para falar, é um mapa recheado de informação, tá? Eu vou deixar aqui embaixo as músicas dela que eu mais gosto, as que eu acho mais tocantes, assim, por exemplo, Chemtrails Over the Cauldron Club, eu Say Yes to Heaven, eu acho que são as melhores, assim. Art Deco eu também gosto bastante. E algumas outras eu vou deixar aqui, se vocês quiserem ouvir. Quem é fã já ouviu, né? Mas, de qualquer modo, eu vou deixar aí. E espero que vocês tenham gostado. Se você quiser uma análise do seu mapa, claro que aqui gente, 15% do meu trabalho, é só um resumo muito rápido, né? Porque é YouTube, tem que fazer rápido, senão as pessoas não assistem. Mas se você quiser se aprofundar no seu mapa, querer se conhecer melhor, querer entender a sua relação com a natureza, sua relação com o mundo, né? Porque como eu não me canso de dizer, nós estamos em intercâmbio com o mundo, você é uma parte do mundo, então você tem relação com a natureza, com o mundo natural. Se você quiser se conhecer melhor, agende o seu mapa comigo, tá bom? A minha agenda de outubro já está aberta, se você quiser garantir a sua vaga, me mande um e-mail ou me mande um direct que eu te passo tudo certinho, tá bom? Você me manda as suas demandas, as suas perguntas, o que você quer saber, o que você mais quer saber, e eu posso enfatizar, né, o meu estudo naquele ponto, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por quem assistiu até o final. Fique com Deus, Deus nos abençoe e tchau!